que é que o governo quer saber? Quer saber se a propriedade tem área de produção, que é o que eles chamam de uso consolidado. Quer saber se a propriedade tem sua reserva legal determinada. Quer saber se tem açude, se tem rios. Quer saber a parte ambiental da propriedade e como ela está sendo realizada as atividades. Uma das coisas importantes desse cadastro é que todas as propriedades que fazem parte desse cadastro, elas têm que indicar suas áreas limites, ou seja, o tamanho de suas áreas. Então, pegou muita gente de surpresa, porque todo mundo tem suas propriedades pelo tamanho da escritura que determinava. Então, geralmente se trabalhava em braças. E hoje, você tem que mencionar em hectare essa área. Então, muitos proprietários se surpreenderam quando foram medir realmente o tamanho das suas áreas. Algumas deram para menos, outras deram para mais. E isso é o que a gente chama de um georreferenciamento. No momento, esse georreferenciamento é apenas de reconhecimento, não está sendo um georreferenciamento obrigatório para identificação e regularização da terra, porque são duas coisas diferentes, Marcos. A regularização da terra é referente a ser uma matrícula nos cartórios em relação ao INCRA. Esse cadastro não, é apenas é como se fosse um imposto de renda, é uma coisa declaratória, onde você vai mencionar no sistema como está funcionando sua propriedade. Você vai declarar que você tem aquela propriedade, não é? Você declara que tem a propriedade, é tanto que no próprio cadastro ele pede para você informar o quê? Quem é o proprietário ou o posseiro da terra, pede para você informar o tamanho da área, pede para você informar, por exemplo, quais são as suas áreas de uso e pede para você informar suas áreas verdes, que é o que a gente chama de vegetação remanescente da área. E dentro dessa vegetação remanescente, você tem que determinar, no caso aqui para o Nordeste, 20% da sua área tem que ficar para a área verde, que é o que chama de reserva legal. E no caso, existe, por exemplo, muitas pessoas que ainda não fizeram esse cadastro? Marcos, bastante. Só para você ter ideia. Os dados foram atualizados do sistema recentemente e o norte é onde a gente tem a maior quantidade de áreas cadastradas. 85% do norte, da região norte, está cadastrado. O Nordeste, para a gente fazer um comparativo aqui no nosso região, apenas 43% do Nordeste realizou esse cadastro. 43%? 43%. Se você for para Paraíba aqui, eu acho que esse número de 43% ainda cai mais, certo? Tem alguns estados que não houve tanta divulgação, né? O Rio Grande do Norte teve uma vantagem que o IDEMA abraçou a causa e saiu nos municípios oferecendo palestras, oferecendo um curso de qualificação para que algum representante do município, das prefeituras, fizesse esse trabalho, pelo menos de divulgação, para que os proprietários fiquem cientes desse cadastro. E no caso, para quem perdeu o prazo hoje, tem alguma complicação ou há uma possibilidade, por exemplo, do governo prorrogar esse prazo? Boa pergunta, Marcos. Até agora, o governo não mencionou nenhuma informação com relação aos retardatários, vamos dizer assim, as pessoas que não se cadastrarem hoje. O que está determinado na lei, porque isso é um projeto de lei desse cadastro, é o seguinte, que até dia 5 de maio, quem efetuar o cadastro não vai perder direito a créditos agrícolas, vai ter direito a sanções ambientais, como, por exemplo, se você tem um desmatamento na sua propriedade e você foi fiscalizado e houve um ato de infração, você teria uma pena reduzida devido você ter realizado o cadastro, certo? Quem não efetuou esse cadastro até o dia 5, corre o risco de não pegar crédito agrícola, corre o risco de ter paralisado as suas atividades econômicas dentro dessa propriedade que não houve cadastro e corre o risco de sofrer multas e advertências e até mesmo essa questão de passivo ambiental você ter que cumprir de imediato. Só para você ter ideia, Marcos, uma área degradada hoje, existe os PRADES, Plano de Recuperação de Área Degradada. Então, se você for autuado, essa sanção que o governo está dando desse cadastro ambiental rural, você teria 20 anos para recuperar essas áreas. Praticamente você abandonaria ela e isolaria e ela se recuperaria sozinho. Se você não fazer parte desse cadastro, o que é que aconteceria? Você sofreria uma sanção de imediato, uma multa, uma advertência, você teria que isolar a área e promover o projeto de recuperação em tempo mais curto do que esses 20 anos. Então, assim, muita gente diz, eu não vou realizar o cadastro porque não vai dar em nada.
Possa ser que não, porque são muitas propriedades, vai ser difícil essa fiscalização. Mas, se você chegar a sofrer alguma fiscalização, você corre o risco de perder o direito a alguns perdões, vamos dizer assim, ambientais. Vamos falar então para quem, por exemplo, ainda não fez o seu cadastramento. Qual é a orientação que você dá nesse momento? Já que estamos no último dia para se fazer esse cadastro. Marcos, o principal hoje é que o proprietário tente identificar a sua área, o limite da sua propriedade, seja através de um mapa simples que ele tenha, ou seja através da própria imagem. Hoje você abre a imagem da internet, o Google Earth, você consegue visualizar com mais precisão. Inclusive tem regiões que eles jogaram no sistema imagens agora do dia 20/3/2016. Então ali você aproxima a imagem e você consegue visualizar seu limite da propriedade. Então o principal é quem não teve tempo de fazer até agora, é que pelo menos identifique onde é o limite da sua propriedade. A nossa empresa, a gente trabalha numa empresa privada chamada ERA, Empresa de Recuperação Ambiental. Essas pessoas retardatárias, hoje a gente ainda deixou uma margenzinha livre de tempo para que essas pessoas que têm os mapas tragam sua documentação. A gente ainda dá tempo de realizar esse cadastro até 6 da noite, né? Porque também depois disso eu acredito que vai ser difícil, porque o próprio sistema já estava travando, certo? Então, assim, infelizmente o brasileiro tem essa mania de deixar tudo para a última hora, né? Achando que sempre vai prorrogar. Então, o que é que acontece? Eu aconselho que de todo jeito faça seu cadastro, independente de ser hoje ou passando do prazo, porque assim, até então, a gente ainda está na expectativa que o governo prorrogue isso. Com relação a essa prorrogação, Marcos, só para deixar uma orientação, há um boato aí nas redes sociais que foi prorrogado. A informação não é assim. Foi prorrogado, foi aprovada a prorrogação na comissão dos deputados, certo? Então, essa comissão dos deputados avaliou, prorrogou até 2017, porém, precisaria passar por todos os deputados assinarem, passar para os senadores assinarem, em seguida a presidente sancionar. Então, assim, eu acho que é uma realidade que, infelizmente, não acredito que dê tempo para hoje. Se desse, seria ótimo, né? E a pessoa, por exemplo, ela pode fazer hoje o cadastro e amanhã retificar, fazer alguma... Pode. Aí, é como se fosse imposto de renda, então. Exatamente. Mesmo, né? Hoje, o prazo até hoje é o que estão orientando. Se você entrar hoje nas redes sociais, quem trabalha nessa parte ambiental, estão orientando isso, que você de todo jeito cadastre. Faça seu cadastro. Mesmo que não faça a medição da terra? Mesmo que... Não, você tem que dar uma medição aproximada de sua propriedade. Por quê? Porque em seguida você pode ir no sistema e fazer a retificação dessas atividades. Até porque, Marcos, tem muita gente que está cadastrando sem estar de forma correta os limites. Então pode dar sobreposição de uma área sobre a outra. E posteriormente seria essas correções, ou seja, as retificações. Então o que aconselhamos é realmente faça seu cadastro hoje, independente de como você faça, para que posteriormente você faça a retificação. Nós estamos aqui conversando aqui no nosso Panorama 95 com os geógrafos Milton Filho e o Anderson Adailson. Você fala aí, por exemplo, que existem empresas, inclusive a sua, que vem fazendo aí, dando esse suporte para o cadastro. Agora a pessoa tem que procurar uma empresa, ele pode fazer por conta própria também? Excelente pergunta, Marco. Esse cadastro é um sistema do governo federal, lançou na internet. É um cadastro que é livre o sistema, qualquer pessoa pode fazer. Porém, eu boto algumas ressalvas, Marcos, porque as imagens que aparecem no sistema não são imagens nítidas. Então, se você não tiver um posicionamento, vamos dizer assim, um conhecimento um pouco na parte de georreferenciamento ou de marcação de uma área, você vai marcar de forma incorreta. Então, assim, o governo diz que qualquer pessoa pode fazer, mas se você não tiver um conhecimento para fazer... Pode fazer errado, né? Pode fazer errado, exatamente. Por isso que é bom você ter uma assessoria, então. O ideal, sim. E uma coisa que ficou mal esclarecida é que propriedades até 140 hectares, que no caso até 4 módulos fiscais, ia ser dado suporte por parte do governo. E não vem dando? As prefeituras, os sindicatos iam receber suporte da Emater e outros órgãos. Veio dano, sendo que a demanda foi tão grande, Marcos, que infelizmente eu acredito que não deu tempo deles fazerem de todo mundo. Então ainda ficou muita gente nessa faixa, abaixo de 140 hectares, que ficou sem cadastrar suas propriedades. Tem o ouvinte perguntando aqui, onde é que encontra a sua empresa? Olha, a nossa empresa fica no Shopping Liberdade, na sala 5, certo? Ali onde era o antigo Vaporzão, vizinha Clínica Salutares, na rua Felipe Guerra.
Agora, no caso, tem que procurar logo, né? Agora eu aconselho que de preferência até às 17 horas, porque daria tempo a gente ainda tentar corrigir qualquer falha que tivesse e até meia-noite daria tempo de cadastrar essas propriedades. Esse cadastro, existe, por exemplo, um limite assim, mínimo de hectares, ou qualquer pessoa que tiver um pedacinho de terra, ele tem que fazer? Qualquer pessoa, Marcos. Se for, por exemplo, uma chácara de um hectare, né? Sei lá, 50 metros, tem que fazer. Qualquer proprietário rural tem que fazer seu cadastro. E se a documentação da terra não tiver no nome, por exemplo, do proprietário? Não tem problema, você cadastra em nome de quem é o registro no cartório, certo? Porém, você bota o nome do atual proprietário. E lá, no próprio sistema, abre uma aba para você informar como é o tipo de documentação que cada posseiro, vamos dizer assim, posseiro possuidor proprietário tem da sua terra. Então, você cadastra conforme está a realidade de sua propriedade. E o sistema veio bem esclarecido, bem aberto, para que você faça essa, vamos dizer assim, tem até posicionamento lá que você bota em regularização exatamente por conta disso. Não é obrigatório que você cadastre em nome de quem é o registro no cartório, certo, Marcos? Então, qualquer jeito você tem que cadastrar, qualquer propriedade. Inclusive, terras privadas, ou seja, terras públicas, terras de prefeituras, que eu acredito que as prefeituras nem saibam disso, mas eles são obrigados também a efetuar esse cadastro. Você corre o risco de perder a terra, caso não declare? Não, isso é muito boa a colocação, Marcos, porque muita gente acha que vai entregar informações pro governo, que isso, que aquilo outro. Não, isso é apenas um cadastro. Você está cadastrando, vai ter muita gente que vai estar cadastrando coisa incorreta. E depois o governo vai fazer, eu não sei como ele vai fazer essa triagem, mas esse governo vai ter que ir alinhando essas informações. Porque só para você ter ideia, Marcos, lá você tem que citar o número do INCRA, que você registra de sua propriedade. Você tem que citar o número da matrícula do cartório, dizer qual o cartório, dizer qual o número da matrícula e nome de quem está. Então acontece muito, aquela pergunta que você fez anteriormente, a terra ainda está em espólio, ainda está em nome de herança dos antepassados e você registra o nome de um representante. Em algum momento, esse representante vai ter que comprovar que aquela terra que ele está cadastrando, ele tem representação sobre ela. Por exemplo, é muito normal, você, por exemplo, Milton tem uma terra e ele começa a lotear, né? Lote, a Marcos Dantas vende outro lote, a Anderson, né? Mas a terra continua no seu nome. Quem é que tem que fazer o cadastro? É você ou eu, Anderson? Quem compra o lote tem que orientar para que o proprietário faça. Então o proprietário tem que fazer. O proprietário tem que fazer, certo? Porque é o seguinte, quando você compra uma terra rural, hoje, uma propriedade rural, o lote mínimo de desmembramento são 4 hectares. Por lei, certo? Então, para você solicitar um desmembramento de uma área menor do que isso, você só através de projetos de loteamento, você segue uma série de normas que infelizmente não tem como a gente determinar agora. Então, isso é o INCRA que aprova esses loteamentos rurais. Então, geralmente, não estou falando que são todos, mas geralmente loteamentos rurais as pessoas não têm sua escritura própria. Certo, Marcos? Então, isso forçaria que quem comprou o lote procurar o proprietário da terra para que o proprietário da terra cadastrasse aquela propriedade como um todo e ele ficasse com um registro, só para ele ter ideia de como foi cadastrada aquela propriedade. Então, só para finalizar, quem não aderir, quais são as consequências? Bom, quem não aderir, as consequências são você perder o direito das sanções administrativas, vamos dizer assim, os passivos ambientais, caso você tenha uma área com problemas ambientais, porque o governo determinou uma data, dia 26 de julho de 2008. Então, existe um prazo antes dessa data e depois dessa data. Então, se o caso você foi identificado com atividade ilegal, vamos dizer assim, de desmatamento, com alguma atividade econômica que não tem a licença ambiental da empresa licenciadora, no caso, na empresa não, do governo licenciador, que seria o IDEMA, você sofreria sanções. E essas sanções, você perde o direito desses perdões ambientais, você pode correr o risco de não pegar crédito agrícola, certo? Nos bancos, e a questão de um benefício que eles chamam de Programa de Regularização Ambiental, que é um benefício que o governo vai lançar, o governo estadual vai lançar esse programa para que os proprietários que têm um déficit de terra
façam aderência a esse programa, tanto com déficit como com área a mais. Ou seja, se eu tenho uma área sobrando, uma área verde sobrando na minha propriedade, eu posso fazer uma alocação para quem não tem área sobrando, quem tem déficit de área. Então, isso vai ser até gerar um pouco de economia para o proprietário rural. Ok, então só para recapitular, quem quiser a sua assessoria técnica, pode lhe procurar onde? No Shopping Liberdade, Sala 5. O nome da nossa empresa é Empresa de Recuperação Ambiental. Estamos lá à disposição o dia todo hoje. Peço que quem for realmente, não dá mais tempo de medir terra nenhuma, então infelizmente, mas leve o mapa que você tiver da propriedade, ou então tente olhar a imagem na internet para ver se você consegue identificar os limites, e leve suas documentações de terra e documentações pessoais, que a gente ainda vai dar tempo de fazer algum cadastro. Tá? Mailton, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Eu agradeço, Marcos, e fico à disposição para qualquer esclarecimento futuro.